Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática. E agora, já que encerramos o nosso conteúdo de geometria, vamos iniciar aqui um delicioso conteúdo de matemática. Talvez um dos melhores de matemática, se não o melhor. Não vou dizer que é o melhor porque a gente tem a parte ali de equação de segundo grau, onde a gente envolve ali fórmula de Bhaskara, e a fórmula de Bhaskara definitivamente é o melhor conteúdo de matemática, tá bom? Em algumas das questões que eu passar aqui nas atividades, a gente já vai começar a conhecer essa fórmula de Bhaskara, tá bom? Mas por enquanto só como aperitivo, ainda não vamos enunciá-la ainda como fórmula de Bhaskara. Ok, crianças? Então, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática, hoje com o conteúdo de cálculo algébrico, a famosa álgebra. Vocês já viram falar de álgebra, né? A gente já trabalhou com álgebra no sétimo ano e creio que vocês devem ter gostado muito, né? Mas bora lá, vamos reforçar então a nossa aprendizagem, né? O que a gente aprendeu ali no sétimo ano de álgebra, agora no oitavo ano, e como eu falei, sempre com algo mais complexo um pouquinho, tá bom? A cada ano a gente aumenta um pouquinho mais esse nível de dificuldade, esse grau de dificuldade. Tudo bem? Então bora lá, para relembrar o conceito, a definição de álgebra, eu coloquei aqui embaixo, ó. A álgebra é a parte da matemática que estuda, entre outros conceitos, as equações e os cálculos com incógnitas e variáveis por meio do emprego de letras. Então, tudo que a gente chama de incógnita, de variável, incógnita na verdade é aquele valor desconhecido, né? Então é o x da questão, como a gente fala, certo? Então sempre que a gente tiver esse valor desconhecido, a gente vai estar trabalhando com o cálculo algébrico. E normalmente aquele valor que é desconhecido a gente representa através de uma letra. Geralmente a gente trabalha com x e y, mas nada impede de a gente trabalhar com qualquer outra letra dentro da matemática, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais desse conteúdo. Vamos começar falando então de expressões algébricas. Para isso, vamos entender esse pequeno exemplo aqui. Carla presta serviço como técnica de informática em uma empresa, ganhando R$ 40 por hora trabalhada. Está ganhando melhor que o professor. Bora lá então. Veja abaixo o esquema que ela fez para saber quanto ganha de acordo com o número de horas trabalhadas. Então, ela fez um esqueminha, né, montou aqui uma pequena planilha, e aí ela fez, se eu trabalhar 5 horas, eu vou ganhar R$ 200. Por quê? Porque é R$ 40 por hora, né? Então, 5 vezes 40 dá exatamente 200, certo? Se eu trabalhar 10 horas, eu vou ganhar R$ 400. 20 horas, 800. 40 horas, 1.600. Tudo bem? Então, ela montou essa tabelinha aqui, mas o que acontece? Ela especificou a quantidade de horas, 5, 10, 20 e 40. Mas se eu quisesse especificar uma hora qualquer, né? Aí para uma fórmula, né? Se eu quisesse criar uma expressão para que qualquer pessoa que pegasse essa expressão conseguiria saber quanto eu iria ganhar, né? Quanto ela iria ganhar, melhor dizendo, a partir daquela expressão que você montou, né? Então, como é que a gente faria? Então, olha só, a gente vai indicar por x, então a gente vai chamar de x a quantidade de horas trabalhadas. Por quê? Porque observa só, o 40, que é o valor que ela ganha, isso aqui não vai variar. Então, ela vai sempre ganhar 40. Tudo bem? Por hora trabalhada. Então, trabalhou uma hora, ganha 40. Trabalhou 2 horas, é 40 mais 40. Então, esse 40 não muda. O que vai mudar é o quê? É a quantidade de horas que ela trabalha. Então, a gente vai chamar essa variável, né, de x. E aí, a gente vai representar essa expressãozinha por isso aqui, 40 vezes x. Então, por exemplo, como a gente mostrou aqui na tabelinha. Então, 40 vezes x, ou simplesmente 40x, tá bom? Então, por exemplo, se eu quisesse saber 5 horas, igual está mostrando na tabelinha, eu faria 40 vezes 5 e teria o resultado de 200. Se eu quisesse saber 10 horas, eu faria 40 vezes 10 e teria o resultado de 400. Tá bom? Então, essa expressãozinha aqui é algébrica, né? Ou seja, esse valor fixo, né, com uma variável que é o x, né, o fixo é o 40 e a variável é o x, é o que forma aqui a nossa expressão, é o que mostra a quantidade que Carla, o valor que Carla vai ganhar de salário no final do mês, a depender da quantidade de horas trabalhadas. E aí,
trago uma pequena observaçãozinha aqui, que também a gente pode utilizar a linguagem algébrica para expressar regularidades, ó, regularidades encontradas em sequências numéricas. O que é isso, professor? Observa só. Algumas sequências, então, às vezes você está fazendo uma sequência numérica. O que é sequência numérica? O próprio nome já diz, é uma sequência de números, né? E algumas dessas sequências possuem uma regularidade, ou seja, você consegue descobrir uma lógica naquela sequência. E aí, quando você consegue descobrir essa lógica, a gente pode também representar através da álgebra, né? Da linguagem algébrica. Então, por exemplo, a gente tem essa sequência aqui, ó, de números naturais positivos múltiplos de 10, né, que começa pelo 10. Então você tem o quê? O 10, o 20, o 30, o 40, o 50 e assim por diante. Então a gente percebe o quê? Que o primeiro termo é 10, ou seja, se o primeiro termo é 10, eu estou fazendo o quê? 10 vezes 1, que isso aqui é o primeiro termo, certo? O segundo termo é 20, então é o quê? É 10, como é segundo termo, a gente multiplica por 2. Né? O terceiro termo por 3 e assim por diante. Então a gente observa que nessa sequência numérica há uma regularidade, há uma lógica. Né? Então você vai simplesmente pegar o 10 e multiplicar. Se for o primeiro termo, multiplica por 1, segundo por 2, terceiro por 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ou seja, eu posso simplesmente substituir, né, criar, na verdade, uma expressão dessa forma aqui, ó, 10 vezes n, que vai me dizer o termo que eu quiser. Né? Então, por exemplo, se eu quiser saber o 20º termo, eu vou simplesmente pegar o 10, multiplicar pelo 20, né? E eu vou ter aqui um resultado de 200. Ou seja, o meu 20º termo ali vai ser o termo 200. Uma pequena observaçãozinha aqui, ó, em uma sequência, chamamos de n, esse n aqui, ó como é que a gente chama esse símbolo aqui que está aparecendo aqui, ó, enésimo termo. Então, por isso que está aparecendo aqui, ó. O enésimo termo pode ser expresso por 10 vezes n. Acostumem-se com esse nome, enésimo termo, porque ele vai aparecer bastante para a gente, tá bom? Quando a gente se referir a um número qualquer, a um termo qualquer, né? Então a gente vai estar chamando de enésimo termo. Então a gente pode falar primeiro termo, segundo termo e aquele termo lá na frente, né? Qualquer termo lá na frente a gente vai estar chamando de n, né? Do termo n ou o enésimo termo, tá bom? Expressões como 4 vezes x e 10 vezes n, ou 4x e 10n, são exemplos de expressões algébricas. Então, são aquelas expressões que aparecem esse valor, essa incógnita, né? Esse valor escondido ali, tá bom? E as letras que formam essas expressões a gente vai chamar de variável. Professor, por que a gente chama de variável? Porque, como a gente viu aqui, ó, o primeiro termo vai ser 1, o segundo termo 2, o terceiro termo 3, 4, então ele vai variando, tá bom? Então, por isso que a gente vai chamar esse termo, esse nome, né, essa letra, melhor dizendo, de variáveis. E aí eu trago aqui dois exemplos de uma expressão, né? Então, por exemplo, você pode escrever aqui uma expressão algébrica, 2x mais 1. Então, no lugar do x, aí a questão vai falar, substitua no lugar do x o valor 2. Então, por exemplo, se x for igual a 2, por exemplo. Então, você iria fazer o quê? 2 vezes 2 mais 1. Teria o que então? 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Né? Aqui é a mesma coisa, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Também é uma expressãozinha algébrica. Percebe que aparecem letras, né? Aparecem aqui variáveis. E aí eu trouxe um pequeno exemplo que está no livro de vocês, tá bom? É a questão 1 da página, deixa eu confirmar aqui para vocês, da página 195. Né? Essa é a questão 1. Eu estou trazendo só a letra A, mas se por um acaso alguém tiver curiosidade de resolver a letra B, fica à vontade também, tá bom? Mas é basicamente da mesma forma. Então, ó, ele pede para você escrever uma expressão algébrica que represente o perímetro. Quem lembra o que é perímetro? Perímetro é o que? É a soma de todos os lados que você tem nessa figura. Então, ele quer que você escreva uma expressão que vai representar o perímetro dessa figura. Se eu quero somar todos os lados, né, eu tenho aqui ó, o lado A mais B. É isso que eu vou fazer então. A mais B. Só que o A mais A, eu posso somar os dois, né? Um A com mais outro A vai ter o quê? 2A. Então, nossa resposta para essa questão seria 2A mais B seria o perímetro dessa figura.
Ok, crianças? Bem fácil, bem tranquilo, né? Pronto, entendemos o que é o cálculo algébrico, né? A álgebra, a expressão algébrica, e agora vamos entender o que é valor numérico, tá bom? São coisas parecidas, né? Tem ligação entre um conteúdo e outro, e a gente vai ver isso aqui agora. Então, observa aqui a situação 1. Para uma festa, um buffet cobra, normalmente quando escreve desse jeito aqui, né, buffet, a gente pronuncia buffet mesmo, né? Uma ou outra pessoa acaba falando buffet quando tem aquele buffet, né, famoso buffet, mas como está falando buffet, a gente já vai falar no português mesmo buffet, tá bom? Então, para uma festa, um buffet cobra taxa de R$ 800. Então, olha só, observa que isso aqui é fixo. Então, você vai fazer a festa, isso aqui, R$ 800, você tem que ser já é a taxa fixa, tá bom? Então, mais R$ 20 por criança, até 12 anos, no caso, né? E R$ 30 por convidado acima de 12 anos, certo? E aí, fazendo as contas aqui, ó, no aniversário de Aninha, havia 34 crianças e 16 pessoas com mais de 12 anos. O buffet cobrou 1.960. Será que esse cálculo está correto? Né? Será que seguindo esses critérios de R$ 20 por criança de até 12 anos, mais R$ 30 por convidados acima dessa idade, será que vai dar realmente 1.960? Vamos ver aqui agora então. Ó. Então, se eu tenho 34 crianças, como está mostrando a questão aqui, ó, e que cada criança paga R$ 20, então eu tenho 34 vezes 20, ok? Se eu tenho, então, 16 pessoas acima de 12 anos e cada pessoa dessa vai pagar R$ 30, então eu tenho 16 vezes 30, ok? E tenho ainda R$ 800, que é a taxa fixa. Isso aqui, independente da quantidade de pessoas que você chamar, você vai ter que pagar isso aqui. Chamou uma pessoa, é R$ 800 de taxa fixa, ok? Então, fazendo essas contas, eu tenho que 34 vezes 120 é igual a 680, né? 16 vezes 30 é igual a 480, mais os 800 aqui da taxa fixa. Então, somando isso aqui tudo, eu tenho um total de 1.960 e aí a gente confirma, né, o valor que estava escrito aqui acima, né? Então, o valor está correto. Generalizando esse cálculo, a expressão algébrica que esse buffet ou esse buffet aplica ao fazer o orçamento de uma festa para C crianças, eu estou chamando a crianças de C. Perceba que ele fugiu um pouquinho do X e do Y, né? Está falando C. Por que ele usou C? Porque a gente está lembrando de crianças. Então, algumas dessas letras você pode colocar como uma inicial daquilo que você quer representar. Crianças começa com C, então você já vai lembrar que quando você estiver numa expressão, aquele C vai ser exatamente a quantidade de crianças, tá bom? E aqui o P ele vai chamar de pessoas, que é aquela quantidade de pessoas acima de 12 anos. Então o que teria? Crianças vezes o valor que paga, que é R$ 20, pessoas vezes o valor que paga, que é R$ 30, mais 800, que é o custo fixo. Ou simplesmente, se eu pegar C vezes 20, dá o quê? 20C. Se eu pegar P vezes 30, dá o quê? 30P mais 800. Então, com essa expressão aqui, crianças, ó, com essa expressãozinha aqui, eu consigo calcular o valor para qualquer quantidade de crianças, né, e qualquer quantidade de pessoas para esse buffet, tá bom? Então, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, convidar 34 crianças, que foi o que apareceu acima, né, e 16 pessoas, colocando aqui ó, no lugar do C 34 e no lugar do P 16, eu vou encontrar aqui um valor, um total de R$ 1.960, como a gente viu aí acima, tá bom? E a gente chega aqui agora na definição do que seria esse valor numérico. Então, o valor numérico de uma expressão algébrica é o número que se obtém ao substituir as variáveis por números e efetuar as operações indicadas. Então, qual é o valor numérico dessa questão? Qual é? 1960. Por que, professor? Porque o 1960 foi o resultado quando eu substituí C por 34 e P por 16. Então, quando eu fiz a substituição do C e do P, eu encontrei um valor de 1960. Ou seja, para essa expressãozinha que a gente criou ali agora, o meu valor numérico seria 1960. Basicamente, seria o quê? O resultado dessa expressão. Tudo bem, crianças? Segunda situação.
vamos analisar aqui então essa situação. Observa só. O volume V, isso tem a ver com o conteúdo que a gente estava estudando anteriormente, né? O volume V de um cubo com aresta de medida x, já explico o que é aresta, tá bom? Para quem não lembra, pode ser expresso por x ao cubo. Então ele está falando o seguinte: o volume desse cubo, né? A gente pode escrever como x ao cubo, tá bom? Então é como se a gente fizesse o seguinte, ó, volume é simplesmente x ao cubo, ok? Aí ele pergunta: qual é o volume de um cubo com aresta de 10 centímetros? Então vamos entender inicialmente o que é esta aresta, né? Vou tentar fazer um cubo aqui, acho que vou conseguir, né? Acho que sim. Pronto. Deu aí. O que é a aresta? Vou pegar minha canetinha preta aqui, ó. A aresta, criança, é justamente esses segmentos aqui, ó. Ó, tá bom? Então, se eu estou falando, acabei apagando aqui, deixa eu fazer um outro aqui para a gente falar de novo. Se eu estou falando que a aresta tem medida x, então o que eu estou querendo dizer, deixa eu completar aqui de novo, ó, o que eu estou querendo dizer? Que essa arestazinha vale x, né? Esta arestazinha vale x, enfim, a largura, a altura e o comprimento, né, vai ter um valor aqui de x. Então, consequentemente, né, eu vou ter aqui o volume por x ao cubo, que foi o que a questão já trouxe. Mas bastava eu multiplicar x vezes x, que daria também o volume desse cubo, que seria x ao cubo. A gente viu isso aqui na nossa última videoaula, né? O volume desse material aqui. Então, mas a pergunta não é essa. A pergunta que ele quer saber é: qual é o volume do cubo com aresta de 10 centímetros? Então, se no lugar do x a gente substituir por 10, o que é que eu tenho então? Então, eu tenho 10 ao cubo. O que é 10 ao cubo? É 10 vezes 10 vezes 10. Então, eu vou ter aqui o quê? 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Então, nossa resposta para essa questão, 1000 centímetros cúbicos. Seria a resposta para essa segunda situação aqui. Situação 3, mais uma questãozinha aqui, né, dessa expressão algébrica, e vamos resolver. Perceba que eu estou falando, né, várias expressões algébricas para que não tenhamos dificuldades na hora de resolver as atividades. Então preste atenção, ficou com dúvida, volta o vídeo, tá bom? Mas não pode sair aqui com dúvida, tá bom? Até porque o conteúdo é conhecido de vocês. A gente já viu esse conteúdo no 7º ano. Não lembro se vocês viram comigo, né? Mas é conteúdo de 7º ano, tá bom? Então vamos lá. O valor numérico da expressão 20b sobre a menos 3 para a igual a menos 3 e b igual a 9. Ele quer saber o quê? O valor numérico. Ou seja, ele quer estar perguntando o seguinte: crianças, quanto vai dar essa expressão se você substituir a por menos 3 e b por 9? É isso que a gente vai fazer então agora. Ó. Então eu tenho aqui 20, vou colocar aqui a expressão todinha, ó, 20b a menos 3, tá bom? No lugar do b, eu vou colocar o 9. Por quê, professor? Porque está aqui, ó, b igual a 9. Então, 20 vezes 9. No lugar do a, eu vou colocar menos 3. Por quê? Porque está escrito ali. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 3, menos 3. Ok? No lugar do a, substituir por menos 3. Então, o que eu tenho? 20 vezes 9 dá 180, certo? Aqui eu tenho menos 3 com menos 3. Então, eu tenho devo 3 e devo 3. Eu devo quanto? Devo 6, né? Então, menos 6 nessa parte aqui, certo? Então, fazendo agora, ó, jogo de sinal, mais com menos vai dar menos. 180 por 6, exatamente um valor de 30. Ou seja, menos 30 no caso, né? Ou seja, o valor numérico, o resultado dessa expressão é exatamente menos 30. Enfim, que delicioso, que conteúdo maravilhoso, né? Eu fico, Ave Maria, tô gravando aqui exatamente deixa eu ver que horas são aqui, 1h30, né? Essa madrugada aqui de quinta-feira, né? E tô gravando para vocês aqui num ânimo muito bom, porque isso aqui para mim é delicioso, né? Espero que para vocês também se torne, né?
gostoso de fazer, né? A matemática é legal quando a gente se apaixona pelo conteúdo, tudo bem? E vamos tentar, a minha intenção é fazer, mesmo que não seja um amor, né? Mas pelo menos uma paixão, né? Pela matemática, que vocês sintam pela matemática, tá bom? Então vamos aqui brincar um pouquinho. Eu quero que vocês façam a página 195, as questões 2 e 5, e na página 197, as questões 1 e 4. 4 questõezinhas, tá bom? E aí, na live da próxima semana, eu falo para vocês mais ou menos onde é que a gente encontra aqui nessas questões a fórmula que eu falei para vocês, a fórmula de Bhaskara, a tão famosa fórmula de Bhaskara e tão maravilhosa fórmula de Bhaskara. Tudo bem, crianças? Por hoje é só. Daqui a pouco eu posto essa aula para vocês, né? 1h30 daqui a pouco para 10 horas, rapidinho, né? Então, vocês... Tô falando aqui agora, né? Mas vocês já vão estar assistindo a aula, obviamente, né? Mas, enfim, por hoje é só, a gente fica por aqui. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.